Olá pessoal, vamos começar mais um encontro virtual com a língua portuguesa? Vamos lá? E hoje nós vamos revisar, isso mesmo, por isso prepare o seu material de estudo aí, o seu livro de português, lápis, borracha, o seu caderno de anotações, prepare tudinho aí e deixe quietinho no seu canto. Nós vamos iniciar a nossa revisão lendo um textinho que está lá na página 234 do seu livro de português. Eu vou fazer a leitura daqui, mas se você quiser acompanhar, já está sabendo em qual página ele se encontra. Vamos lá? Nível do mar no Brasil cresce até 30 centímetros. Preste bem atenção. Estudo nacional envolvendo diversos tipos de mudanças climáticas diz que a alteração irá influenciar cidades até 2100. Pesquisa realizada pelo PBMC, Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, grupo científico que desenvolve estudos temáticos sobre o país, mostra que o nível do mar deve crescer entre 20 e 30 centímetros até 2100. O aumento da temperatura mundial, os fortes períodos de chuvas e as enchentes cada vez mais comuns são fatores influenciadores. Eita, esse é um texto do Diário do Grande ABC de Santo André. Santo André fica em São Paulo. E aí, esse texto, foi interessante saber esses dados? Como foi interessante, né? Ele é uma notícia. Esse textinho faz parte do gênero textual notícia. Nele está relatando aí um fato, ou seja, uma notícia sobre o nível do mar no Brasil, que vem aumentando. Agora, qual é o alerta que ele nos dá aí nessa notícia? Isso mesmo, já tinha falado antes, né? O aumento do nível do mar. Agora, de acordo com a notícia que eu li para vocês, o que é que influencia esse aumento do nível do mar? Aqui na nossa região, a gente tem o que? As praias que são as mais conhecidas, né? Abaís, Praia do Saco. E a gente sabe que tem dias que o mar está como em ressaca. E a gente percebe também o avanço dele, aquelas casas de veraneios que margeiam a praia, não é isso? Que são bem de frente para o mar. A gente vê que muitas delas já estão cheias de pedras à sua frente, que a gente chama de muro de contenção, que é para tentar impedir o avanço do mar. Mas como ele está aumentando de volume, cada vez mais ele avança e vai destruindo aquelas casinhas ali perto. Quem costuma ir às praias já deve ter percebido que a faixa de areia cada vez mais está se estreitando, ficando mais curtinha. E aí, mas o que é que está provocando isso? Aumento de temperatura, muito bem, cada dia mais os dias estão ficando, quentes. Períodos de chuvas muito intensas, ou seja, fortes, provocando cada vez mais enchentes. Esses são os dados que a notícia nos traz como influenciadores do aumento do nível do mar. Muito bem. Agora vamos ver aqui a palavrinha. Veja só. Vamos ver aqui a palavrinha Brasil. Brasil. Quantas letras eu tenho na palavrinha Brasil? Quem sabe me dizer? Vamos contar e conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras compõem a palavrinha Brasil. Agora, dessas letras, quais são as consoantes e quais são as vogais?
Vamos ver? Consoante B, R, S, L. Quais são as vogais agora? A, I. Então, na palavrinha Brasil, que compõe aí o título do nosso texto, nós temos 1, 2, 3, 4 consoantes, 1, 2 vogais. Por que a palavrinha Brasil foi iniciada aqui com letra maiúscula? Isso por ser nome de país, é nome próprio. Quando a gente lida com nome próprio, deve ser iniciado sempre com letra maiúscula, ou seja, nome de cidade, pessoa, país. Se eu tenho um cachorrinho, eu tenho um animal, um gato, cachorro, cavalo, eu dou um nome para ele. É o nome específico dele. Não estou lidando com a raça, mas sim com o nome que eu atribuí para ele. Então, ali, eu também devo iniciar com letra maiúscula, certo? Agora, vamos revisar aqui. Preste bem atenção nessa palavrinha aqui, que pertence ao texto, a notícia que eu leio para vocês. Desenvolve. A palavrinha desenvolve. Faça uma leitura dela aí. Agora me digam, vocês pronunciaram a palavrinha desenvolve. No final, vocês ouviram a letra E ou ouviram a letra I? Desenvolve. E, muito bem, mas ela é escrita com E. E por que aconteceu isso? Quando você pronunciou, a letra E veio com som de I. Mas por que isso aconteceu? Você sabe me dizer? Vamos ver lá outra palavrinha também do nosso texto. Olha lá, a palavrinha aumento. Pronunciem ela também. Aumento. Agora, ao final, vocês ouviram o som de O ou som de U? U, por quê? Se ela é escrita ao final com O. Sabe por que isso acontece? Em final de palavrinha, onde a sílaba é átona, ou seja, a sílaba é fraca, a letra E pode ter som de I. E a letra O pode ter o som de U, tá certo? Então, em final de palavrinha, quando a sílaba for átona, ou seja, quando ela for uma sílabazinha fraca, pode acontecer isso. Escreve de um jeito, mas na hora que a gente pronuncia, a letrinha vai ter um outro som. O E vai ter o som de I, ó, desenvolve, e o O vai ter o som do U, aumento. Agora vamos ver essas palavrinhas aqui. Essa daqui. E essa daqui. Vamos pronunciar a primeira. Purê. Bisavô. E agora? O que foi que vocês ouviram? E agora? A letra E, na palavrinha purê, ela teve som de E ou de I? Muito bem. Teve o som do E. A gente sabe que a letrinha E, ela tem dois sons, né? E e E. Soa E por conta da presença do acento aqui. E agora a palavrinha
vou. Teve o som do o, u. O. Muito bem. Mas por que não aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui? Por que quando a gente pronunciou por E, não teve o som do I no final? Por que quando a gente pronunciou bisavô, não teve o som do U no final? Isso porque essas duas palavrinhas aqui, elas têm a sua sílaba final tônica, ou seja, forte. E quando a sílaba é tônica, a letra E sempre terá o som de E. E a letra O sempre terá o som de O, tá certo? Então, quando a sílaba for tônica, ou seja, forte, E vai ser E. E O vai ser O. Não ocorre essa inversão de som, certo? Vamos agora recordar pronomes? Então, vamos lá. Vamos recordar os pronomes. Quem lembra aí o que são os pronomes? Isso, são as palavrinhas que nós utilizamos que podem retomar algum termo no texto ou fazer referência a esse termo sem precisar de repetição, repetir palavras. Vamos ver aqui um texto, ilha de lixo. Preste bastante atenção. Garrafas vazias, embalagens usadas. Tudo que fica na praia ou é jogado no mar é levado pelas ondas. A Agência Espacial Americana, a NASA, divulgou imagens de satélite de várias ilhas de plástico gigantescas que se formaram em 5 pontos do oceano. Essas ilhas são formadas principalmente no Pacífico, onde as correntes marinhas se encontram. Elas têm mais de 5 trilhões de pedaços de plásticos flutuando, ou cerca de 269 mil toneladas de resíduos. Além de matar peixes e outras espécies marinhas, o lixo contamina a água e afeta também o que comemos. Prestaram atenção nesse texto? Ele trata sobre o que mesmo? Isso, sobre ilhas de lixo que estão se formando no oceano. Muito bem. E essas ilhas de lixo são provocadas por quê? Pelo lixo que nós deixamos na praia. Toda vez que você come um espetinho, larga o palitinho lá. Toda vez que você toma um refrigerante, larga a latinha ou o copo descartável ou a garrafa PET lá. Quando a maré enche, lembre que no texto anterior nós vimos o quê? Que o nível dos oceanos está aumentando, então cada vez mais a maré avança. Então quando ela enche, ela avança cada vez mais e aquele resíduo de lixo que está ali, ela puxa todo para dentro do mar. E aquilo acaba indo parar no alto mar, no oceano. E provocando essas ilhas de lixo, tá certo? Mas vamos ao nosso ponto aqui sobre pronomes. Lá no texto ele diz assim, ó, depois que ele fala, essas ilhas são formadas principalmente no Pacífico, onde as correntes marinhas se encontram, ou seja, a corrente marinha acaba puxando tudo para lá. Aí ele diz, elas têm, olha lá, vamos apagar aqui o quadro. Elas têm mais de 5 trilhões de pedaços, mais de 5 trilhões de pedaços de plásticos. Olha lá, ele diz, elas têm mais de 5 trilhões de pedaços de plástico. Esse termozinho aqui, ó, elas, faz referência ao quê?
Elas têm. Elas quem? As ilhas, muito bem. Lembram que anteriormente ele disse? Essas ilhas são formadas principalmente no Pacífico, onde as correntes marinhas se encontram. Aí, posteriormente, ele diz, elas têm mais de 5 trilhões de pedaços de plástico. O termo elas, destacado aqui nesse círculo, faz referência às ilhas, para não repetir novamente a palavrinha. As ilhas têm mais. Então, ele usou um pronome, certo? Lembrem que os pronomes são as palavras que a gente utiliza para retomar algo do texto sem precisar repetir. A gente retoma ou faz referência. Aqui nesse caso, a gente está fazendo referência aqui à palavrinha ilhas, utilizada anteriormente. Para não haver a repetição e o texto se tornar enfadonho, cansativo, ele fez o uso do pronome elas. Nós temos várias palavrinhas que podem ser citadas como exemplos de pronomes e que vocês podem recorrer na hora que estão escrevendo um texto para não provocar repetições. Eu, ele, ela, nós, meu, minha, seu, sua, aquilo, isso, nossas, sua, suas, são termos, palavrinhas que a gente utiliza para retomar algo do texto, para fazer uma referência, sem precisar repetição. Essas palavrinhas são exemplos de pronomes, certo? Então, todas as vezes que você estiver escrevendo um texto, já citou uma palavra, não quer citá-lo novamente, para não haver essa repetição enfadonha no texto, você recorre ao pronome. Segue o exemplo aqui do autor do nosso textinho aqui, tá certo? Que é um artigo, isso mesmo, onde ele expõe um determinado assunto. Elas faz referência à ilha. Pronome utilizado para não fazer a repetição do termo feito anteriormente, certo? Então, vamos aí rever esses conteúdos. Vamos lá? Você pode estar indo até a página 223 do seu livro, onde você vai fazer uma releitura do que vem a ser os pronomes. E você pode também estar indo até lá a página 234, 235 do seu livro, para você fazer também uma releitura do que vem a ser o é e o ó no final das palavras, certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui, mas eu aguardo vocês nos próximos encontros virtuais, tá certo? Beijos, tchau!